Continuando aqui o debate o esgoto do distorções. Se você preferir o que você quiser, cara. Desses lobos, né? Simples. E aí, qual dos dois que... E aí? Não, depois. Tá bom, pode ser. Bom, o tempo. Prazer. Tudo bom? Tudo. Como eu falei, pô, é simples. Devia ter chamado Jacques João Vitor. Para mim, um maior apologeta, pregador que eu acho nessa atualidade, Eudes Duarte. Devia chamar o professor lá, Eduardo, ex-protestante. Devia chamar o historiador lá, Lucas Caster, né? Devia chamar o Castelo do Conde, o Conde. Devia chamar também o que o Lucas Gonzalez tem medo, o Thales Nunes e etc. Aí eu queria ver, cara. Aí eu queria ver mesmo, realmente, que ele estaria ali. Infelizmente, cara. Eu me chamo Ian Rodrigues, É uma eu sou observação que eu faço, católico né? greco-melquita de rito oriental e sou fundador do primeiro movimento que luta contra as seitas no Brasil. Sabe o que acontece aqui? Isso aqui é... Olha só. Isso aqui gera isso aqui, ó. O foco não é para você conhecer a verdade, o foco não. O foco como diz Gálatas 1:7, semear confusão. Perturbar o evangelho de Cristo. Paulo deixa bem claro isso. O celibato é simples, pô. Mateus 19, do 8 ao 12, fala bem claro. 1 Coríntios 7, do 1 em diante, até etc. 34, se você for prestar atenção, 7, Paulo fala, ser como eu. Eu aconselho ser como eu. Porque o solteiro, 1 Coríntios 7, 32, tem compromisso com as coisas de Deus. Já os casados não, tem um compromisso com as coisas do mundo, agradar a sua esposa. Então, qual diferença tem? Simples, pô. Quando a pessoa vai para o seminário, ele tem todo um respaldo, todo um tempo para ver realmente se é aquilo que ele quer realmente. Não é essa visão que esses protestantes querem colocar na cabeça das pessoas. Simples. O celibato é o quê, cara? É a imitação de Cristo, cara. Porque o sacerdote, ele impressiona Cristo. Muito diferente desses pastores, tal, etc. Quem se dedica mais ao Senhor? O solteiro. Se eu fosse solteiro, eu me dedicava 100%, cara. Sou casado, daqui a pouco vou ter que trabalhar. Só vou chegar à noite. Imagina se a sociedade tivesse essa rotina. Oh, pelo amor de Deus, cara, a igreja é inteligente, é coluna sustentável da verdade. Porque a verdade, Efésios 3:10, será conhecida pela igreja, cara. Primeiro que Deus construiu os apóstolos. Lucas, o que acontece? O seu argumento, meu querido, já começa errado. Porque como assim, padre obrigatório antibíblico? Meu padre é casado, cara. Meu padre é casado. Sou daqui de São Paulo, tá? Não sou do Brasil, não é fora, não. Meu padre é casado, certo? Sou católico greco-melquita, uma igreja sui iuris ligada à Santa Sé. Como é que você, um cara que coloca um questionamento desse, não sabe que tem a sui iuris? Né? Qual isso é? Não sabe, só um minutinho. Não sabe que tem a Porque o cara é protestante, pô. A visão do cara é protestar. A visão do cara é destruir a doutrina católica. Mas as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. São os historiadores, são os apologetas, são os especialistas fundo de quintal, cara. E as pessoas acreditam nesses mentirosos. Infelizmente, as pessoas se perdem e ficam fracos na fé e vão se perder por causa desses tipos de pessoas que semeiam a confusão. Se autodenomina mestre, doutor, tal, etc. Como diz 2 Coríntios 2,17, os falsos, os impostores e etc, etc. O celibato é muito simples, pô. Pedro, ele era casado, sim, mas ele viveu uma vida casta. Tanto ele e a sua esposa. Pronto de sua esposa, olha só, que ele cita aqui também, ó. Foi martirizada. Eusébio Cesareia, história de que ele já fala. Aqui, ó.
Só. Não, porque essa geração aqui, o negócio é só tique-tique-tique-tique-tique. É uma geração que já só pensa em sexo. É uma geração tarada. Porque uma geração que, o padre se resguardou ali, virou sacerdote, ele não consegue viver uma vida casta. Não, tem que se casar. Visão desses doutores. Porque eles são casados. Porque eles não têm um compromisso realmente em imitação verdadeira de Cristo. Celibatário. Porque são fracos, são opositores que não têm capacidade de viver uma vida santa, celibatário, se dedicar ao Senhor. Sim, Eusébio de Cesareia menciona a esposa do apóstolo Pedro em sua obra História Eclesiástica, livro 3, capítulo 30, citando relatos anteriores para ilustrar o martírio e a vinda dos apóstolos. Olha só, quer dizer o quê? Quando eu leio isso aqui, eu entendo o quê? Pedro, eu sou casto. Por quê? Sou a minha esposa. Você pode ser casado, mas ser fiel a uma só esposa. Castro. Uma esposa que se dedica ao Senhor, a ponto de a esposa de São Pedro ser martirizada também. Mas a Bíblia menciona a esposa de Pedro, a sogra de Pedro. Mas Pedro não pode ser papa, porque Pedro era casado. Mas, cara, vê a perseguição, cara. Olha só, uma coisa, uma prova convincente aqui, ó. Quem conhece Bíblia é outro nível. Olha só, Atos. Olha só, Atos. Acho que é Atos 9, 32, ó. Pedro caminhava por toda parte, de cidade em cidade. Desceu também aos fiéis que habitavam em Lídia. Como diz Paulo, aqueles que são casados, se faça como não se fosse casado. Olha só, aqui é uma prova convincente que São Pedro está vivendo sua missão, porque abandonou tudo. E sua esposa também abandonou tudo. É um casamento castro. É um casamento santo. Não, essa geração aqui tem que ter sexo toda hora. Pedro não vai fazer a missão porque Pedro quer transar, Pedro quer fazer sexo. Visão desses doutores hoje em dia. Essa geração. Olha só, aqui você vê a vida. Pedro andava por todo lado, pregando a palavra. Por quê? Castro. Se fez eunuco. Vida, santidade. Matrimônio santo. E ponto que a sua esposa, olha só que interessante, Eusébio de Cesareia, muito lindo, ó. Por que você cita Eusébio de Cesareia? Porque você não acredita nos pais da igreja. Mas quando agrega você a seu favor, você cita. Mas eu quero que você... É escritura. Protestante só tem que usar a escritura, não citar falas de pais da igreja. Porque quando você cita fala de pai da igreja, você está caindo em contradição o que o seu professor reformador criou. Somente a escritura. Certo? Aqui, ó. O relato do martírio. Eusébio cita Clemente de Alexandria, que narra que Pedro, ao ver sua esposa sendo conduzida ao martírio. O que, servo Roberto? Por que a esposa de São Pedro foi martirizada? Por que será, né? Vida castra, uma vida santa. Abandonou tudo, como São Pedro abandonou tudo, para seguir, para proclamar, para se dedicar ao reino de Deus. Coisa que vocês não entendem, como vai dizer lá Mateus 19, 12. Tem pessoa que se fez eunuco. Quiser compreenda, compreenda. Porque minha fé não é uma fé protestante. Olha só. Regozijou-se por causa da vocação dela e de seu retorno ao Senhor. Ó. Encorajamento. Pedro teria encorajado e considerado sua esposa no momento final, chamando-a pelo nome e dizendo, lembra-te do Senhor. Ó. Contexto. Esse relato é usado para ilustrar que o apóstolo era casado e que sua esposa compartilhava da mesma fé e a posição para o sacrifício.
Por isso que está aqui em 1 Timóteo 3, 1 e 4. Os bispos ali, o psicopata ali, era casado só com uma esposa. Castro, só uma esposa. E sua esposa também tinha o mesmo compromisso, o mesmo voto com a igreja. A esposa de São Pedro foi martirizada por quê? Mesmo compromisso, mesma missão. Abandonaram tudo. E isso aqui não tira o crédito de São Pedro, cara. Pelo contrário, cara. Sabemos que teve pessoas casadas. E depois que sua esposa foi martirizada, ele ficou como? Solteiro, viúvo. Moisés, lá, o porta-voz do Velho Testamento, era casado. Tinha filhos. E etc. Só um minutinho. Não sabe que tem a Suiures, né? Vou pular aqui que não dá não, nada. Falar a escritura, que ele citou uma e queria citar uma outra. Perfeito. Segundo Tessalonicenses, número 2, versículo 15, está Mateus 19, 12 diz, alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Esse texto fala de celibato obrigatório? Mas isso são pré-requisito para o sacerdócio. Mas isso é um texto que o próprio catecismo, no número 1579... Mas o catecismo está errado. Quer saber por quê? Porque a igreja de Cristo está pregando ainda. Não tem um magistério ainda para definir. Cristo está deixando bem claro, tal, etc. A eunuco que se fez, era eunuco em prol do reino. Cristo, ele se fez eunuco. Então, Cristo já está dando ensinamento. Quando a igreja de Mateus 16, 18, Atos Apóstolos se torna pública, 1 Coríntios 28, com os primeiros dos apóstolos, e vai desenvolvendo. A eunuco, é simples, pô, entender isso aqui, ó. E no finalzinho, já deixa bem claro. Porque a eunuco, vamos, o 8, ó. Jesus respondeu-lhe, é por causa da dureza de vossos corações, que Moisés havia tolerado a repudiar das mulheres, mas não, no começo não foi assim, ó. Ora, eu vos declaro, o 9, ó, que todos aqueles que rejeitaram sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposar uma outra, comete adultério. E aquele que desposar uma mulher rejeitada, comete adultério. Olha o 10, seus discípulos disseram, se tal é a condição dos homens a respeito das mulheres, é melhor não se casar. Olha só, cara. Mateus 19, ó. 10, ó. Olha só, o problema que é ser casado para a vida cristã, para a missão. Olha só. Cristo está ensinando ali os apóstolos, olha o que os apóstolos vão falar, olha, ó, os seus discípulos disseram, se tal é a condição, olha só, dos homens, a respeito das mulheres, é melhor não ser casado. Respondeu ele, nem todos são capazes, Lucas Banzoli, o 11, ó, 10 e o 11, ó. O 8 e o 9, ele vai ensinando ali, ó, no começo não era assim. Só, respondeu, nem todos são capazes de compreender o sentido dessas palavras, mas somente aqueles que foi dado. Olha só. Simples. Agora o 12, ó. Porque eunuco, ó, você cata o texto todinho aqui, você vai ver o ensinamento de Cristo a respeito disso. A ponto do discípulo falar, então é melhor ficar solteiro, cara. É muito problema, cara. Eu, por exemplo, vou trabalhar daqui a pouco. Se eu fosse solteiro, eu não teria nem essa preocupação, cara. Vou buscar o menino na creche daqui a pouco. A preocupação de uma pessoa casada. Se eu fosse solteiro, não tivesse filho, não tivesse nada, não teria preocupação. Estaria aqui estudando a palavra de Deus. A pessoa, um sacerdote casado,
Hoje eu não vou celebrar a missa porque eu tenho que levar minha esposa no médico. Ah, não, hoje eu não vou celebrar a missa porque eu tenho que buscar meu filho na escola. Ah, não, eu cheguei a ser atrasado na Santa Missa porque eu fui buscar meu filho na escola. Ah, não, hoje eu não vou celebrar a missa ou porque eu vou dar atenção para minha esposa. Não, hoje eu não vou celebrar a missa porque eu tenho que trabalhar, trazer sustento para minha casa. E o solteiro? Qual é a preocupação do sacerdote? Nenhuma, cara. A única preocupação do sacerdote é a Santa Missa. É por isso que eu fico ferrado com muito sacerdote, cara. Os caras não têm preocupação com nada, cara. A preocupação dos caras é estudar e formar, letrar e destruir totalmente essas mentiras desses caras. Que o único compromisso do sacerdote é isso, com as coisas de Deus. De nove combater aquele que contradiz. Pedro passava para o outro lado. Olha só, Pedro é castro, uma vida castra. Tinha esposa, mas sim, a sua esposa entendia a sua missão. A ponto que ela foi martirizada, que diz Eusébio Cesareia história de Eclesiástico. Simples, entendeu? Porque é eunuco que são desde o ventre de sua mãe. É eunuco tornados tais pelas mãos dos homens. É eunuco que assim mesmo se fizeram eunuco. Por amor ao reino do céu. Quem puder compreender, compreenda. Por quê? O sacerdote já está abreviando lá que vai ser na glória. Na glória, o marido não terá mulher, as mulheres não terão marido, serão como os anjos do céu. Não terão preocupação com nada. É isso que a igreja ensina. Imagina, cara. O diabo já tem uma preocupação não se dedicar 100%, porque o diabo tem família, tem filhos, tem que levar o filho nas creches, tem que dar atenção para a mulher, tem que trabalhar para trazer sustento e depois celebrar, ajudar o padre e tal, etc. Padre não. Você entendeu? Por isso que os apóstolos falam, então, Senhor, é melhor ficar solteiro. Vamos aqui finalizar esse segundo vídeo aqui, porque eu não vou agir. Depois fala de intercessão, depois fala uma parte de besteira, uma parte de... Eu só consigo fazer 2 vídeos só. Vamos ver aqui, saiu. A tradição da igreja e a escritura confirma que o apóstolo Pedro era casado, mas há diferentes interpretações sobre como ele em sua esposa vivia após o chamado de Jesus. Evidência e perspectiva histórica, fundamento bíblico. A Bíblia menciona explicitamente que Pedro tinha uma sogra e quem Jesus se curou de uma febre, Mateus. Anote isso aí que você vai aprendendo a refutar esses mentirosos, cara. E não cair nessa faixa deles. 8, 14, 15. O que acontece que ele era ou havia sido casado. Casado ele é. Vimos ali a história de Eusébio Cesareia falando sobre a esposa de São Pedro foi martirizado. Então São Pedro era casado. Certo? Por mais que a Bíblia não menciona. Mas, como era a vida de São Pedro? É simples, pô. A sua esposa vivia a vida também como São Pedro vivia. Pregando a palavra, anunciando em prol do reino de Deus. Tanto que São Pedro foi martirizado também depois. Companheira de missão, ó. O apóstolo Paulo menciona em suas cartas que Cefa, Pedro ou outros apóstolos costumavam ser comparados por uma mulher crentes ou esposa em sua viagem missionária. Acompanhava, cara. Olha só, prova bíblica. Então, a esposa de São Pedro acompanhava São Pedro. Para onde São Pedro ia. Certo? Olha só, tese da vida
casta, né? Na tradição católica, defende-se frequentemente que após serem chamados por Cristo, Pedro e sua esposa teriam optado por uma vida de continência ou castidade total para se dedicar inteiramente ao reino de Deus. Essa visão busca concílio o fato de Pedro ter sido casado com a prática posterior de celibato sacerdotal na igreja latina. Pedro já era velho, cara. Pesquisa aí. Quanto tempo o homem consegue ter intimidade e tal, sexual? Só viver, pô. Relatos de martírio, autores da igreja primitiva, como Clemente de Alexandria e Eusébio de Cesareia, relatam que a esposa de São Pedro também foi martirizada. Segundo esses relatos, Pedro a encoraja no momento da sua morte, dizendo, lembra-te de Deus, Senhor, olha só, cara. A esposa de São Pedro sendo martirizada ali, que caminhava com São Pedro, que vivia uma vida castra. Pedro incentivando, você está morrendo para o Senhor. Você está dando a vida para a igreja. Você está dando a vida, você vai ser como um anjo lá na glória. Mateus 22:30. Nossa, cara. Agora, hipótese da viuvez. Estudiosos e a tradição sugere que Pedro poderia ser viúvo no momento em que conheceu Jesus, justificando por que a Bíblia menciona a sua sogra, servindo a mesma mesa, mas não sua esposa. Sempre se entender isso. Sua própria epístola, legado Pedro sobre o casamento. Na sua própria epístola, Pedro instituiu os maridos a tratarem sua esposa com honra e respeito, reconhecendo como o herdeiro da graça divina. 1 Pedro 3, 7. Então, vemos aqui, cara, evidência, pô. Simples entender isso. Interfere alguma coisa? Não, cara. Muda alguma coisa? Não. Simples entender. Como Pedro já está lá em Roma, cadê a esposa? Depois que ele ficou viúvo, aí sim, cara. 100%. Já vivia 100%, ele e sua esposa. E agora, depois que... Misericórdia, cara. Aí vem esses palpiteiro, professor, tal, etc. Destruindo a escritura, destruindo a história. Simples. Essa é a nossa missão. É totalmente uma farsa, mentira. O protestantismo, você precisa de uma fala de paz, só você pesquisar, ele está adulterando, amputando, distorcendo, o que você preferir, cara. Os caras não vão compreender nunca. Qual é a diferença de um pastor casado e de um sacerdote celibato? Tem muita diferença. Como diz Paulo. Paulo deixa bem claro. Ainda o cara fala que Paulo era viúvo. Pedro sim é viúvo. Vemos sua esposa sendo martirizada ali em história eclesiástica. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Isso aqui é o segundo vídeo, né?